início do mês, nós mostramos que dezenas de idosos foram resgatados de casas de repouso clandestinas em Ribeirão Preto, onde viviam em situação precária. Depois de uma operação para resgatar essas pessoas, a Prefeitura teve que assumir os cuidados de forma emergencial e buscar vagas em instituições regulares. Só que algumas famílias ainda enfrentam dificuldades para conseguir um acolhimento e a casa, que deve receber 18 idosos, vai precisar ajustar a equipe para atender essa nova demanda. Os 9 idosos resgatados de casas de repouso clandestinas em Ribeirão Preto já estão sendo acolhidos pela Casa do Vovô, uma instituição filantrópica da cidade. E outras 9 pessoas que também sofreram maus tratos devem chegar nos próximos dias, depois de passarem por exames necessários. Com o fechamento dessas casas, que foram 3, eram casas que já estavam com problema há um certo tempo. Então a instituição ela não fechou as portas, ela viu, se sensibilizou por o estado dessas pessoas que estavam e nós abrimos aqui mais vagas para a Casa do Vovô. Hoje nós estamos com 85, com a capacidade máxima da instituição. Os idosos foram encontrados no início do mês em situação precária em 3 casas de repouso que não eram credenciadas pela Secretaria da Saúde. Ao todo, 36 pessoas foram resgatadas. Eva Maria de Lima, técnica de enfermagem e proprietária das 3 unidades, foi presa suspeita de maus tratos e abandono de incapaz em uma das clínicas no Parque Ribeirão. Os locais já tinham sido alvo de apontamentos da Vigilância Sanitária e o caso chegou à Justiça, que determinou a interdição das unidades, decisão que a proprietária ignorou, mantendo tudo em funcionamento. Os asilos clandestinos cobravam R$ 2.500 por mês das famílias, valor que deveria incluir todos os cuidados e atendimento de profissionais da saúde. Os idosos acolhidos na Casa do Vovô estão no grau 3, que indica 7 limitações importantes. Por isso, todos precisam de cuidados especiais. Esses pacientes chegaram para nós desnutridos, desidratados, agitados e psicologicamente abalados. Nós temos uma equipe multidisciplinar, eles estão fazendo um acompanhamento de saúde. Temos a equipe composta com um médico, nutricionista, fisioterapeuta, terapia ocupacional, musicoterapia e a equipe de enfermagem, que presta assistência de enfermagem para esses idosos que foram acolhidos. Atualmente, a Casa de Idosos tem 120 colaboradores. Com a chegada de mais acolhidos, será preciso contratar mais 20 profissionais da saúde para atender a demanda. A gente conta com o poder público para nos financiar uma parte, porque hoje o nosso gasto é de R$ 750 mil. Nós estamos com 120 funcionários para atender essas 85 pessoas e chegando mais esses 9, nós contrataremos mais 20 profissionais para poder conseguir dar esse tratamento digno. O acolhimento na Casa do Vovô aconteceu depois que a Prefeitura assumiu de forma emergencial os cuidados das vítimas de maus tratos nas clínicas clandestinas. Segundo o secretário de Assistência Social, ninguém ficará desamparado e o novo edital já está sendo elaborado para garantir apoio à instituição de longa permanência que está recebendo os acolhidos. A Prefeitura fez uma intervenção nas casas, como todos sabem, e nós ali, a SEMAS, no papel dela, junto com parceria com a saúde, destinou, vamos dizer assim, os idosos para as famílias. A SEMAS, no papel dela, ligou para os familiares para estar vindo resgatar os idosos nessa situação. Nós estamos aí com a parceria com a Casa do Vovô, nós estamos na tratativa. Seria o edital, que a gente está criando aí algumas vagas para estar tentando acomodar essas pessoas, esses idosos que ficaram abandonados pelas famílias e abrir mais vagas também. Apesar do acolhimento emergencial anunciado pela Prefeitura por meio das Secretarias de Assistência Social e da Saúde, algumas famílias ainda enfrentam dificuldades para conseguir uma vaga. É o caso da Dona Maria de Fátima. O irmão dela, de 72 anos, foi uma das vítimas do abrigo clandestino e a vaga dele ainda não saiu. Ele estava lá porque ele não tem condições. A gente ia dar o remédio, às vezes ele estava num lugar, ele não toma os remédios. Como nós internou ele lá para eles cuidar, ter o remédio certo, comida, tudo. Mas aí aconteceu o que aconteceu, que a mulher não estava cuidando, mas a gente estava visitando ele. O prefeito falou que era para 19 pessoas, que esses que estavam mais vulneráveis, que ele ia assumir aqui, para trazer para um lugar para ser cuidado, A assistência social mandou a gente para cá, a gente passou aqui na entrevista, tudo certinho, falou, a vaga dele está
segura. Agora hoje chega aí e disse não. A prefeitura deu todo o amparo para ele, inclusive hoje ele vai passar por uma avaliação médica para ver se ele é caso de LPI ou não. Então ele está sendo mantido no controle das SEMAS, da saúde, então ele não está sendo abandonado por ninguém. Um dos desafios do poder público é garantir o acolhimento de pessoas da terceira idade. Em Ribeirão Preto já existe uma fila de espera por vagas em casas de repouso, o que torna a situação ainda mais delicada. Atualmente em Ribeirão Preto são mais de 200 idosos que são atendidos pelas 5 entidades filantrópicas, são instituições de longa permanência para idosos. Nós temos uma fila de espera já de 200 idosos aguardando vagas para institucionalização, então é uma demanda bastante importante no município de Ribeirão Preto. O Estatuto da Pessoa Idosa, ele preconiza que a proteção aos direitos da pessoa idosa é tanto do poder público, da sociedade civil, dos familiares. Então, esse precisa ser um esforço, uma preocupação conjunta do nosso território aqui de Ribeirão Preto. Com o aumento da procura e a chegada de novos moradores, a Casa do Vovô vai precisar reforçar a equipe e adaptar a rotina para garantir cuidado e dignidade na velhice, e um atendimento que, a princípio, seria apenas emergencial. Era de forma emergencial, só que a gente já identificou que muitos não serão, porque eles não têm condições de voltar para suas famílias. Quando o idoso é institucionalizado, seja numa instituição filantrópica, feito caso do vovô, ou particular, e por algum motivo ele precisa de estar lá, ou o familiar não tem condições de cuidar, ou a própria pessoa não tem condições de cuidar, e a nossa assistente social já identificou que a maioria vai ter que ficar aqui. Nossa população está envelhecendo, não só aqui em Ribeirão Preto, mas no país e no mundo todo. Então, essas são preocupações que vão aumentar e que a gente precisa, como sociedade, começar a se preocupar com isso. Para os familiares que têm idosos que precisam de institucionalização, é muito importante se preocupar em quais instituições essas pessoas estão sendo colocadas. Então, verificar se essas instituições têm a inscrição, tem o alvará da vigilância sanitária, tem a inscrição no Conselho Municipal do Idoso, verificar se são instituições sérias. Nós temos muitas instituições sérias aqui no nosso território. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Seguimos falando sobre esse caso agora com o Dr. Haroldo Chaldi, delegado. Doutor, muito bem-vindo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite. Doutor, o que já foi possível confirmar até agora, então, sobre as condições encontradas nessas casas de acolhimento clandestinas? Qual o estágio das investigações? Doutor, uma ótima tarde ao senhor. Excelente tarde também. Primeiramente, eu agradeço o convite em nome da Polícia Civil. Venho aqui representando a Delegacia de Proteção à Pessoa do Idoso. Eu diria o seguinte, as investigações já estão bem avançadas. Eu, na semana passada, pedi, excepcionalmente, uma dilação de prazo, haja vista que as diligências são inúmeras, minuciosas, tratam-se de idosos, o setor da sociedade vulnerável, muitas vezes com comorbidades, em que a nossa atenção, a atenção do poder público tem que ser total. Doutor, os idosos resgatados viviam ali realmente em condições consideradas até desumanas. Quais critérios a polícia utiliza para caracterizar o crime de maus tratos ou até de abandono de acordo com as leis aí, doutor? Eu diria, num primeiro momento, a olho nu, que realmente a gente nota pelas imagens, eles estavam em estado precário. E a nossa análise é feita em cima de alguns critérios objetivos e subjetivos. Objetivos, a falta de infraestrutura, até porque os abrigos, as casas têm que ter acessibilidade, conforto, né, segurança, e do aspecto subjetivo, há um trinômio básico aí, que é boa alimentação, higiene bastante apurada e medicação controlada e adequada aos idosos. Isso tudo não estava sendo observado, mas nós esperamos as comprovações através dos laudos que alimentaram o inquérito. Ou seja, doutor, então, a condição de saúde desses idosos vai impactar diretamente na investigação de possível maus tratos. Sem dúvida. Nós aguardamos agora laudos e relatórios médicos para ter o que a gente chama de materialidade do delito. Mas, aparentemente, os idosos, na sua maioria, estavam tendo cuidados aquém do que necessário. Doutor, na vasta experiência que o senhor tem, por que é tão difícil fiscalizar essas casas de repouso clandestinas? Porque a gente percebe que elas são notificadas e continuam funcionando como se nada tivesse acontecido, né?
Acredito eu, sobretudo, você mesmo já respondeu, né? A clandestinidade acaba atrapalhando, porque são casas que não têm registros junto à prefeitura, junto aos órgãos estaduais, então elas funcionam na clandestinidade e que só são, vamos dizer, apuradas, investigadas quando denunciadas. Isso talvez dificulte um pouco a investigação, a descoberta destas casas clandestinas. Por isso a gente fala até num trabalho que precisa ser conjunto, né, doutora? A polícia, quando recebe essa denúncia, vai apurar, MP, prefeitura, vigilância em saúde, para realmente fechar o cerco, né, contra essa situação. Sem dúvida. O nosso trabalho é intersetorial, é a Polícia Civil, através da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa, o Ministério Público, os órgãos municipais e, inclusive, estaduais que se incumbe a fiscalização. Todos juntos produzimos resultados. É o que está acontecendo agora, felizmente, com a Polícia Civil tendo uma boa ajuda dos órgãos municipais, sobretudo. E para as famílias que decidem colocar idosos para, em tese, serem melhores assistidos numa casa de repouso, de acolhimento, tem que tomar alguns cuidados, né, doutor? Sem dúvida, tem que averiguar antes, conversar com pessoas que já tiveram idosos internados lá, para saber da idoneidade e dos cuidados que essa casa tem com os idosos, para não depositar um ser humano, uma pessoa idosa que depende de cuidados, num lugar que não corresponde ao esperado. Delegado de Polícia Haroldo Chaldi, agradeço a presença do senhor com a gente aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço e até mais, viu, doutor? Sou eu quem agradeço, obrigado.